Olá, gente. Meu nome é Kelly, eu sou a professora de História do Brasil de vocês. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos ali naquele contexto pós o fim da União Ibérica e pós-invasões holandesas também. O que a gente também chama de um contexto Brasil pós-reforma, ok? Bom, então a gente viu que o Brasil sofreu invasões, tanto ali dos franceses como dos holandeses, e que essas invasões, elas trouxeram certos prejuízos para o Brasil. E Portugal também sofreu um contexto que era da União Ibérica, que foi quando Portugal e Espanha se uniram ali num só Estado nacional, onde você tinha apenas um rei governando. Portugal luta muito para conseguir se desvincular dessa união, e isso traz várias consequências para Portugal, né? Então a gente vai ver um pouco dessas consequências e como elas vão influenciar o próprio contexto brasileiro também, que era, afinal, colônia de Portugal. Bom, gente, Portugal, então, estava com uma decadência econômica muito grande nesse período. Por quê? Porque com a União Ibérica, Portugal acabou perdendo muito daqueles dinheiros dos impostos que vinham. E, além disso, para conseguir ter o fim dessa união, Portugal realizou guerras contra a Espanha, né? Então, o que vai acontecer? Nesse período de guerras, Portugal vai ter que financiar essas guerras, vai gastar muito dinheiro com isso, e além de que vai sofrer prejuízos, como, por exemplo, a perda de várias colônias, né? Colônias ali que se localizavam na região do continente africano e também na região do continente asiático, certo? E aí, com isso, além disso, a gente viu que o Brasil sofreu pelo período das invasões holandesas e que os holandeses, eles eram muito importantes para a produção da cana-de-açúcar aqui, né? Eles eram especialistas nessa produção, mas eles foram expulsos no Brasil, nesse contexto aí de pós-restauração. Então, o que vai acontecer? Portugal, né, obtinha o monopólio da produção de cana-de-açúcar, que era praticamente o único Estado nacional ali que vendia o açúcar para a Europa e para as outras regiões do mundo também, vai acabar perdendo esse monopólio, porque a Holanda, depois de ser expulsa do Brasil, vai acabar encontrando outras regiões para produzir esse açúcar, como ali no que a gente conhece hoje como América Central. Então, o que vai acontecer? E não só a Holanda também, outros estados nacionais aí como a Inglaterra, a França, a Espanha, vão investir nessa produção de cana-de-açúcar e vão produzir um açúcar de melhor qualidade do que o açúcar brasileiro e também um açúcar mais barato. Então, a partir do momento que Portugal perde esse monopólio, que Portugal não é mais a única nação que produz o açúcar, ela recebe concorrência. Com a concorrência, Portugal precisa diminuir o preço do seu produto e também melhorar a qualidade. Diminuir o preço, Portugal até consegue, mas melhorar a qualidade não. Com isso, Portugal deixa de ser ali a nação que vendia bastante açúcar, que lucrava com açúcar. O açúcar entra em crise aqui na colônia portuguesa, né, aqui no Brasil. E por causa dessas crises ali, por causa dessas perdas coloniais, por causa dessas guerras que Portugal teve que realizar com a Espanha para conseguir se tornar independente novamente, Portugal tem que fazer uma série de alianças. Alianças políticas e econômicas também. Portugal vai fazer alianças com vários países aí, né, que eram inimigos da Espanha, como mesmo a Holanda, a própria França, mas principalmente com a Inglaterra. E a gente vai observar a partir de agora que as alianças com a Inglaterra vão ser muito boas para a Inglaterra vai lucrar muito em cima disso, enquanto Portugal vai sofrer ainda mais prejuízos econômicos. Então não vai ser bom para Portugal. Portugal vai se iludir achando que essas alianças iam ajudar, enquanto na verdade essas alianças estavam prejudicando o país, né? Portugal vai ficar tão dependente da Inglaterra, tanto em questão econômica, política, em questões de proteção também, que nós veremos mais para frente o que isso significa, que acaba que muitos historiadores dizem que grande parte do ouro que vai ser descoberto aqui no Brasil vai todo para a Inglaterra. Então a Inglaterra vai acabar lucrando bastante com esse ouro, né? Então a gente vai ver um pouco mais disso mais para frente. Bom, apesar da crise da cana-de-açúcar, do açúcar não estar mais no seu auge econômico aqui no Brasil, o Brasil vai ser a principal fonte econômica de Portugal. Então, Portugal não ganhava dinheiro aí com as suas manufaturas, né, até porque não investia muito nelas. Também não estava ganhando dinheiro com as outras colônias, até porque perdeu muitas dessas colônias aí para a Espanha.
Então, a salvação econômica de Portugal era o Brasil. E aí, como que Portugal lucrava com o Brasil? Né? A partir dos tributos. Então, era a partir dos impostos que Portugal tinha esse lucro. E o que vai acontecer então? É claro, tem todas aquelas cobranças de impostos, né, sobre os produtos brasileiros, do que entra e do que sai daqui, que vão todos para Portugal. Impostos, inclusive, ali na mão de obra escravizada africana, que também era uma fonte econômica muito importante para Portugal, que dava muito lucros para ela. Mas, apesar disso, Portugal acreditava, então, que deveria fazer uma nova política colonial. O que essa nova política colonial demandava, então? Que a administração de Portugal aqui no Brasil fosse ainda mais centralizada do que já era, né? Que Portugal tivesse mais controle ainda dessa colônia. Para quê? Para poder não ter prejuízos em relação aos impostos. Então, gente, nessa nova política colonial, Portugal vai ampliar a centralização. Então, Portugal vai ter cada vez mais poder político em relação à colônia. E o que vai acontecer? Muitas vilas, capitanias também, até mesmo os próprios particulares, né, os senhores de engenho, vão perder a sua autonomia, né? A autonomia vai diminuir cada vez mais. Eles não vão ter ali controle nem mesmo do comércio. Isso vai ser refletido aí porque Portugal vai criar algumas companhias de comércio que irão ali controlar mesmo o que entra e o que sai. Essas duas companhias, gente, essas companhias elas vão ter o monopólio, então é uma coisa que a gente chama de monopólio comercial. E com isso significa que agora só vai ter duas companhias, ou seja, duas instituições, a gente poderia usar esse nome também, que iriam comprar produtos na mão desses senhores de engenho, tá? Então tem só essas duas companhias. Como o senhor de engenho só pode vender para essas duas companhias, significa que essas companhias vão comprar os produtos do senhor de engenho com um preço muito baixo, né? Porque assim, eles não têm mais para ninguém para vender, só tem essas duas, eles não podem nem aumentar o preço dos produtos deles, porque é só para essas duas companhias que eles vão vender seus produtos ali. E além disso, os produtos que vão chegar aqui para o Brasil, né? Eles virão com um preço muito caro, porque os senhores de engenho só vão poder comprar dessas duas companhias também. Né? O que isso significa? Que não tem nem mesmo, não tem outras companhias que os senhores de engenho pode comprar, né? Então, o preço que ele vai pagar é um preço altíssimo, né? Além de ser alto porque essas companhias estão lucrando, também vai ser alto porque terão altos impostos por trás disso, né? E é claro que os senhores do engenho não vão ficar nada satisfeitos com isso, né? Isso vai causar diversas revoltas pelo território da colônia, por insatisfação mesmo dessa política de monopólio e principalmente, gente, por uma outra coisa. A cana-de-açúcar está em declínio. Os senhores de engenho já não estão lucrando mais como eles lucravam antigamente, né? Então, isso significa que eles têm menos dinheiro também. Então, se eles têm menos dinheiro, como que eles podem pagar um preço tão alto pelos produtos? Então, isso vai causar diversas revoltas e nós vamos estudar algumas delas também, tá? Uma outra coisa que a coroa portuguesa vai fazer aqui vai ser recorrer aos bandeirantes. Os bandeirantes, gente, a gente vai ver daqui a pouquinho, que eles eram aquelas pessoas que exploravam o território brasileiro, né? Exploravam esse território em busca de mão de obra escrava indígena, exploravam esse território em busca de metais preciosos, exploravam o território para ter conhecimento mesmo do que tinha aqui. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. Mas então a coroa vai recorrer a esses bandeirantes, que eram pessoas particulares, pessoas que não estavam ligadas diretamente a Portugal, porque eles querem que esses bandeirantes comecem a buscar por metais preciosos. Por quê? Porque se a cana-de-açúcar não dá mais lucro, a coroa quer procurar uma outra forma de ter lucros econômicos, né? De poder ganhar um dinheiro com essa colônia. Afinal, o Brasil é a principal fonte econômica de Portugal e isso vai ser extremamente importante. Então, a coroa agora quer que esses bandeirantes busquem por metais preciosos. E como que vai acontecer isso? A coroa vai pagar em dinheiro para esses bandeirantes? O que a coroa vai fazer? A coroa vai conceder várias honras, títulos e até mesmo autoridades para esses bandeirantes que forem atrás de metais preciosos, tá? Uma coisa que é importante a gente pensar é que
No Brasil, tinham se encontrado metais preciosos até esse momento? Tinha, mas em pouca quantidade, em lugares difíceis para serem explorados. Então, eles não tinham uma importância tão grande assim para a economia da coroa, sabe? Então, eles não serviam praticamente para nada, vamos dizer assim. Só que outras regiões aí da América, né, nas colônias da Espanha, já tinham se encontrado metais preciosos, principalmente o ouro. Então, os portugueses pensavam assim: se tem ouro aí na região da América Espanhola, que é próximo ao Brasil, por que não vai ter ouro nesse território também, né? Então, eles vão buscar por isso. Lembrando, gente, que uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram quando chegaram no Brasil foi justamente tentar perguntar para os índios se tinha ouro aqui, né? E os indígenas ficaram assim: ouro? Como assim, né? Mas então lembrar que isso era muito importante aí para a economia e também ligado muito ao mercantilismo também, né? Que o mercantilismo, o ideal dele era o quê? Acúmulo de metais preciosos. Então isso era muito importante, tá bom? Bom, além disso, a gente vai ver aí que vão ter vários conflitos entre portugueses e colonos. Mas como assim? O que isso significa, né? Os portugueses, gente, vai ser a galera que vai começar a vir para o Brasil para ter esse monopólio do comércio. Então, são eles que são os donos das companhias de comércio, né? São eles que cobram preços absurdos ali pelos produtos e compram a cana-de-açúcar por um valor muito baixo. Então, esses portugueses estão aqui fazendo isso. Enquanto isso, a gente vai ter a figura do colono. Ah, mas esse colono então não seria um brasileiro? Não. Ainda não existe essa ideia de nação brasileira, de amor à pátria, ainda não existe a figura do brasileiro. Isso vai ser construído muito mais para frente, né? Então, por enquanto, a gente chama essas pessoas que estão aqui nesse território, que já estão colonizando esse território há muito tempo, que, na verdade, nem são os primeiros que chegaram, né? São os descendentes dessas pessoas, de colonos, né? Aqueles que estão colonizando esse território, que estão ocupando esse território. Então, a gente vai ver que tem conflitos muito grandes entre eles, porque os portugueses são aqueles que estão ali nesse monopólio comercial, né, que são os chefes aí das companhias de comércio. E estão ganhando muito dinheiro com isso, né, e explorando ali altos preços dos colonos. E os colonos são aí os senhores de engenho, são os pequenos produtores também, são pequenos comerciantes, essas pessoas aí que vão entrar em conflito com esses portugueses, que vão causar diversas revoltas. Uma dessas revoltas é a revolta de Beckman. Antes da gente começar a falar da revolta de Beckman, acho que é importante a gente fazer uma diferenciação aqui de revolta nativista para revolta separatista. Ao longo dessa aula e da próxima aula também, nós veremos as revoltas nativistas. Essas revoltas, elas não têm intenção de separar o Brasil de Portugal, elas não têm a intenção de trazer a independência do Brasil, né? Elas não têm isso, elas só querem resolver conflitos internos, conflitos de determinadas capitanias, tá? Então, revoltas nativistas são revoltas que acontecem justamente para resolver os conflitos internos, né? Os conflitos dentro das capitanias ou conflitos entre grupos aqui dentro do Brasil, mas eles não têm intenção de separar, de ter uma independência. Mais para frente, a gente vai observar algumas revoltas que vão ser revoltas separatistas, que ela tem essa intenção de separar. Elas querem a independência do Brasil, elas querem que Portugal pare de mandar nesse território. Então, a gente tem que observar muito essa diferença. Bom, as duas revoltas que a gente vai ver hoje, que é a revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates, são revoltas nativistas. Então, resolver conflitos internos, ok? E todas essas duas ligadas, né, a esse contexto que a gente viu aqui hoje, né? Esse contexto de Portugal estar com a sua economia decadente, da cana-de-açúcar ter perdido importância. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Então, gente, a revolta de Beckman, ela vai acontecer em 1684 e ela vai ganhar esse nome justamente porque ela vai ser liderada pelos irmãos Beckman, o Tomás e o Manuel. Ela vai acontecer lá na capitania do Maranhão, então lá no Nordeste, que não era uma capitania muito rica, mas ainda assim era uma capitania que produzia muita cana-de-açúcar. Então, produzia muito açúcar ali dentro, né? E o que vai acontecer, gente? A crise do açúcar, que é o contexto que a gente está vendo aqui. O açúcar, ele não vale mais tanto que ele valia antes. O Brasil não consegue vender tanto açúcar mais como ele vendia antes. Então, aqueles senhores de engenho, que eram donos de grandes latifúndios, que produziam bastante açúcar, agora eles não estão ganhando tanto dinheiro mais. E eles podem até mesmo estar endividados. Mas agora pensem comigo. Qual que é a mão de obra que a produção de cana-de-açúcar demanda? A mão de obra escravizada africana, certo? Então são ali os escravos africanos que vêm para o Brasil para poder trabalhar nessa cana-de-açúcar.
Só que para você ter essa mão de obra, você precisa gastar dinheiro com ela, né? Você precisa pagar. Então existe todo um comércio super lucrativo, né? Tanto para os traficantes dos escravos, tanto para a coroa que ganha tributos em cima disso. Então é um comércio mesmo, né? Um comércio de pessoas, mas é um comércio. Só que assim, os senhores de engenho, para conseguir essa mão de obra, eles precisam pagar por ela. E eles não têm mais dinheiro para pagar por ela, porque o açúcar não está lucrando. O açúcar não está dando dinheiro, então como que eu vou pagar por essa mão de obra? Mas eles precisam dessa mão de obra, né? Então eles vão recorrer, gente, para uma mão de obra que lá no início, né, do descobrimento do Brasil, já tinham recorrido, que é a mão de obra escravizada do indígena, do nativo. Então, esses senhores de engenho vão começar a capturar esses indígenas e escravizá-los. Por quê? Porque seria de graça. Eles não teriam que comprar essa mão de obra. Seria uma mão de obra totalmente de graça. Eles iam lá, capturavam, escravizavam, pronto. Né? Só que o que acontece? No Brasil, a gente tinha nesse período aí a figura do jesuíta. O jesuíta era aquele católico, né, aquele cristão que vinha para as colônias, tanto para o Brasil como outras colônias aí, da América, com o objetivo de catequizar os indígenas, né? Por quê? Porque a Igreja Católica acreditava que os povos nativos, né, desse novo mundo seriam povos que deveriam ser catequizados, que deveriam aprender a fé cristã. E a partir do momento que eles aprendessem essa fé cristã, né, que eles aprendessem a falar, inclusive, a língua do país que está colonizando esse território, no caso aqui o português, eles se tornariam irmãos de fé. Né? Então, eles continuariam ainda sendo inferiores aos portugueses, né, inferiores aos europeus, continuariam. Tá? Só que o que acontece? Apesar disso, eles ainda não seria possível escravizar essas pessoas, porque seriam consideradas irmãs de fé, né? Pessoas que também acreditam no catolicismo, acreditam em Deus, em Cristo, então não poderiam ser escravizados. Enquanto isso, a Igreja Católica justificava a escravização dos povos negros ali da África. Então, para a Igreja Católica, tudo bem escravizar os povos africanos, não tinha problema. A Igreja Católica arrumava milhões de explicações ali baseadas na própria Bíblia, né? Para poder escravizar, para poder justificar essa escravização. Só que para os nativos não podia. Então os jesuítas estavam aqui, catequizando os indígenas, ensinando português para essas pessoas, né? Tentando tornar essas pessoas, e aí com muitas aspas, civilizadas, né? Mais próximo da civilização possível. E aí os senhores do engenho vão lá e começam a capturar esses indígenas para escravizar. E aí esses jesuítas não gostam nada disso, eles vão ficar muito revoltados com isso. E aí a gente vai ter uma figura aqui, gente, do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele vai aparecer em outros momentos e ele era uma figura religiosa muito importante dentro da colônia. Ele tinha diversas influências políticas aqui dentro, né? Então, o Padre Antônio Vieira, ele vai recorrer à coroa portuguesa e vai falar que a coroa portuguesa, que esses senhores de engenho estão escravizando os indígenas. E que isso não é interessante, que eles não querem que isso aconteça, né? A coroa portuguesa, não só por uma questão cristã, não só por uma questão católica, né? Mas porque sabe que se os senhores de engenho estão escravizando os indígenas, significa que eles não estão comprando mão de obra escravizada africana, o que significa que a coroa portuguesa não está lucrando com isso, eles vão chegar e vão falar assim, então a gente está proibindo a escravidão dos indígenas a partir de agora. Tá? Então, não pode mais escravizar indígena aqui no Maranhão. Chega, não pode. Vocês têm que comprar mão de obra escravizada africana. Bom, então o que vai acontecer? A coroa vai proibir essa escravização dos indígenas. Só que, para evitar conflitos dentro do Maranhão, né, conflitos contra esses senhores de engenho, a coroa também vai mandar para o Maranhão a Companhia do Comércio do Maranhão. Né, uma companhia que, como vimos, tinha o monopólio aí do comércio dentro do Maranhão. Então, era essa companhia que era responsável tanto por comprar os produtos dos senhores de engenho e levar para fora, como também para trazer produtos para dentro do Maranhão. E um desses produtos, gente, eram os escravos africanos, tá? Então, a gente tem que ter consciência aqui que, apesar de serem seres humanos, naquela época eles eram considerados produtos, né? Eram considerados mercadorias. Então essa companhia, ela vai conseguir o monopólio, né? Então, que vai controlar todo o comércio ali, de entrada e de saída de produtos, vai estabelecer os preços, né? Tanto da cana-de-açúcar, tanto dos escravos, tanto dos alimentos que vão chegar dentro dessa capitania.
Só que, apesar de ter esse monopólio, a coroa portuguesa, então, vai estipular que essa companhia, dentro de um determinado período de tempo, deveria trazer 10.000 escravos africanos para dentro da capitania do Maranhão, justamente para que os senhores de engenho não ficassem prejudicados no abastecimento desses escravos. Só que, o que vai acontecer? Os senhores de engenho vão começar a reclamar muito que essa capitania não está cumprindo o combinado, tá? Que ela não está trazendo alimento suficiente, que os alimentos estão sendo de más qualidades, que não está chegando os escravos prometidos. Então as pessoas vão começar a reclamar muito sobre isso, não apenas os senhores de engenho, mas também os pequenos comerciantes aí dentro da capitania. E aí, no dia 24 de fevereiro de 1684, liderada pelos irmãos Beckman, né, o Tomás e o Manuel, vai começar uma revolta, né, um levante aí no Maranhão. O que eles vão fazer nessa revolta? Eles vão invadir os armazéns da companhia e vão saquear os produtos ali de dentro, como uma forma de manifesto, né? E também vão expulsar aí alguns jesuítas do território, né? E aí esses jesuítas, com medo, vão fugir. Só que aí, gente, é um momento que a gente tem que observar uma coisa muito importante, né? Uma característica muito importante da coroa nesse período. A coroa não vai aceitar revolta. A coroa vai falar assim, no meu território não tem revolta, tá? Então, para isso, todas as revoltas que acontecer, a coroa vai reprimir. Algumas de forma violenta, algumas não, tá? Mas essa em específico, a coroa vai reprimir de forma muito violenta, né? Vai chegar lá com as suas tropas, reprimir a revolta, vai prender, né, as pessoas participantes dessa revolta aí e, inclusive, algumas pessoas vão sofrer pena de morte, outras vão ir para a prisão e outras vão ir para o degredo. O que isso significa? Isso significa que algumas pessoas vão ser expulsas do Brasil, né? Vão ter que ir para algum outro território, mas não do Brasil. Muitos iam, inclusive, para colônias portuguesas da África, né? E aí, com isso, um dos irmãos Beckman vai acabar morrendo enforcado, além de outros líderes ali também, por causa dessa repressão. Então, como eu falei aí no início, gente, essa é uma revolta nativista, porque ela não tinha uma intenção de separar o Brasil de Portugal, era só para resolver conflitos internos aqui. Em nenhum momento eles cogitam independência ou nada do tipo, tá? Que vai ser a característica também, gente, da Guerra dos Mascates, que vai acontecer em 1710, lá no Pernambuco. O Pernambuco, como que vocês já devem ter percebido, foi uma capitania que teve diversas revoltas dentro dela, né? Então, várias revoltas vão acontecer no Pernambuco, eles vão ser muito revoltosos e a Guerra dos Mascates vai acontecer também em decorrência do declínio do açúcar. Então, gente, uma coisa importante ressaltar é que o Pernambuco era a capitania que mais produzia e lucrava com a cana-de-açúcar, né? Então, Pernambuco ganhava muito, mas muito dinheiro. Então, os senhores de engenho eram riquíssimos. E aí, o açúcar entra em declínio. E Olinda, que era o principal centro de produção de açúcar, né? Então era uma cidade ruralizada, né? Então um ambiente rural, que tinha grandes latifúndios, e aí tinha os senhores de engenhos riquíssimos, porque lucravam muito com a cana-de-açúcar. Agora não está lucrando mais, agora está em declínio, né? Está em crise econômica por causa disso. E aí, gente, a gente vai ter uma outra região aí dentro do Pernambuco, que vai ser Recife. Recife vai ser uma aldeia, né, que vai ficar perto aí de Olinda. É uma cidade atualmente que é muito próxima de Olinda, né? E Recife pertencia a Olinda, né? Então as questões administrativas, econômicas, políticas de Recife tinham que ser resolvidas lá em Olinda, porque Olinda que era a vila, né? E em Recife não era um ambiente rural, era um ambiente urbano, porque a gente lá em Recife era um centro comercial, né? O comércio era muito importante dentro de Recife. E eu não sei se vocês lembram, mas no período da invasão holandesa que aconteceu no Pernambuco, Recife vai ser modernizada pelos holandeses. Os holandeses vão perceber que Recife poderia crescer e poderia ganhar muito dinheiro ali naquela região e vão decidir modernizar esse território. Ok, então a gente percebe aqui que Olinda, né, que era a vila principal, estava em declínio porque a cana-de-açúcar não estava lucrando. Mas Recife era um ambiente que era uma área comercial, né? Então Recife, os comerciantes estavam ganhando muito dinheiro, sabe? Muito dinheiro.
Então, Olinda vai acabar fazendo, os senhores de engenho de Olinda vão acabar fazendo empréstimos com os comerciantes de Recife. Eles vão lá e vão pedir empréstimos, né, porque eles estão todos endividados, os comerciantes vão conceder esses empréstimos para os senhores de engenho de Olinda. E aí, né, a galera de Recife vai pensar assim, nossa, mas peraí, a gente está sendo importante, né? A gente está concedendo empréstimo até ali a nossa vila, né, que deveria lucrar mais economicamente do que a gente. Então, eu acho que a gente pode sim se tornar uma vila, né? Isso significaria que Recife se tornaria independente de Olinda, né? Recife não ia mais depender política, econômica, administrativamente de Olinda, seria uma vila independente. Então, Recife vai lá e pede para a coroa para que fosse elevada à vila. E a coroa fala, não, beleza, tudo bem, vocês realmente têm potencial para se tornar uma vila, né? E aí, quando estava começando o processo de elevação de Recife para a vila, os senhores de engenho de Olinda ficam sabendo disso e não ficam nada satisfeitos, porque eles querem continuar tendo controle de Recife, né? Então, eles vão começar um levante ali, os senhores de engenho vão começar um levante, vão invadir Recife, vários comerciantes vão fugir da cidade por causa disso, e tudo isso porque eles não querem que Recife se torne uma vila. E aí, o que vai acontecer? A coroa, novamente, vai chegar ali, vai falar, no meu território não tem revolta, e vai reprimir o movimento. Vai ser uma repressão violenta? Não. A coroa não vai matar, não vai mandar matar nenhuma dessas pessoas, ninguém vai ter uma pena de morte aqui por causa disso, mas os líderes dessa revolta vão acabar sendo presos, tá? Então, lembrando, a Guerra dos Mascates também é uma revolta nativista, porque é uma revolta que tinha a intenção de resolver conflitos internos. Também não tinha intenção da independência de Portugal e nem nada disso. Então, agora a gente vai falar sobre bandeirantismo e expansão territorial, ok? A gente vai entender o que significou o bandeirantismo, quem foram os bandeirantes, o que eram as bandeiras e como se deu, né, a expansão territorial aqui na colônia brasileira. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, gente, é o significado de sertão, tá? A gente ouve muito falar de sertão nordestino e a gente acaba imaginando que sertão seja um lugar pobre, né, pouco desenvolvido, mas esse não é o real significado de sertão, tá? Sertão é interior. Sertão é aquele pedaço do território que fica longe do litoral. Então, gente, por exemplo, Minas Gerais é considerado um sertão, porque Minas Gerais está distante do litoral, não está perto do mar, né? E está mais para dentro do território brasileiro, né? Então, sertão, interior, distante do litoral, o território que está mais para dentro, ok? Vocês podem imaginar isso. Então, o sertão brasileiro é tudo aquilo distante do litoral brasileiro, tá? E aí a gente sabe que a colonização portuguesa ela vai acontecer pelo litoral, né? Então, as principais a própria plantação de cana-de-açúcar ela acontecia no litoral, principalmente no litoral nordestino, né? E, gente, o espaço desenvolvido do Brasil colonial era o Nordeste, porque era no Nordeste onde se plantava e se lucrava com a cana-de-açúcar. Mas nós percebemos que a cana-de-açúcar entrou em declínio, né? A cana-de-açúcar já não é mais alvo de lucros, né? Então, a coroa, como a gente falou, a gente viu isso também, a coroa começa a investir em outras coisas, né? Em outros tipos de riquezas aí que poderiam trazer lucro para ela. E uma dessas riquezas, então, né, e que se tornará o principal objeto econômico aqui do Brasil, é a exploração do ouro, né? E para isso, precisava-se explorar o território para encontrar o ouro em algum lugar. Mas vamos entender como que isso funcionava, tá? Primeira coisa que a gente precisa falar são sobre os paulistas. Os paulistas, gente, são aquela galera que vivia na capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente, que no início da colônia lá, ela começou sim a ter uma plantação de cana-de-açúcar e começou a ter uma importância, acaba que a coroa acaba deixando a capitania de São Vicente para lá. São Vicente, gente, se localiza onde hoje em dia é o estado de São Paulo. Então, a coroa acaba deixando São Vicente para lá e essas pessoas que foram habitar a capitania de São Vicente acabam se identificando como paulistas, tá? Então, eles não vão se identificar com os portugueses, eles não vão considerar que eles são portugueses. Eles vão considerar que eles são paulistas, né? Que todo mundo que viveria aí em São Vicente seria paulista.
Esses paulistas, inclusive, eles vão ter um grande contato com os povos indígenas, né? Mais do que com os próprios povos portugueses, né? Então, eles vão aprender o próprio Tupi-Guarani para poder se comunicar com esses povos indígenas. Eles vão acabar tendo algumas culturas ali parecidas com as culturas indígenas. Eles vão usar o arco e flecha, né? Tem até alguns historiadores que falam que eles sabiam manusear o arco e flecha da mesma forma como eles sabiam manusear uma pistola, né? Então, eles estão aí nesse misto de cultura ali europeia com um misto de cultura indígena. Eles falavam português, mas eles também falavam Tupi-Guarani, né? Eles usavam uma pistola, que é um instrumento aí europeu, mas eles também usavam um arco e flecha, que é um instrumento indígena, certo? Mas então eles habitavam essa capitania de São Vicente e eles eram pobres, né? Então, às vezes a gente tem essa ideia que esses paulistas, né, que seriam os bandeirantes, eles seriam ricos, né? Teriam muito dinheiro e tal, mas não, eles eram pobres, a maioria deles eram pobres, né? Eles mexiam ali com um pequeno cultivo de cana-de-açúcar, não lucravam muito com isso, tiravam pouco dinheiro daquilo ali, e eles tentavam ali viver mais para o seu sustento, né? Eles exploravam o sertão para procurar uma forma de sustento, uma forma às vezes até de lucrar, ok? Bom, então esses paulistas, gente, eles vão ser chamados de sertanistas ou bandeirantes, tá? Sertanistas porque eles vão começar a explorar o sertão. Então, uma forma que eles vão achar aí de talvez ganhar dinheiro, de ter lucros e até mesmo de obter o seu próprio sustento aí, vai ser com a exploração do sertão. Nesse sertão, gente, eles vão procurar indígenas para serem capturados e transformados em escravos, eles vão procurar metais preciosos, eles vão procurar algum outro tipo de riqueza que possa ter aqui, né? Então eles vão explorar esse sertão aí e eles vão fazer vários tipos de bandeiras, que vamos ver daqui a pouco o que isso significa. Mas então a gente precisa entender, gente, que esses bandeirantes, esses sertanistas, que eles eram originários aí da capitania de São Vicente, então eles eram considerados paulistas, tá? Eles eram pobres, né? Eram poucos bandeirantes que tinham dinheiro. A gente costuma ver, né, eles serem representados com aquelas roupas de couro, né, roupas chiques, assim, de bota, né, com armamento pesado, um armamento caro ali. Só que os bandeirantes que eles eram assim, realmente, eram a minoria, sabe? Muito poucos bandeirantes, inclusive tinham sapatos. Então, muitos bandeirantes, a maioria deles, na verdade, eles andavam descalços pelo território, né? Porque sapato naquela época era muito caro, né? Então as condições de vida desses bandeirantes também eram bem poucas, né? Então eles exploravam o território aí brasileiro, exploravam esse sertão descalços, né? Com poucos armamentos, eles preferiam usar até o arco e flecha, porque eles poderiam confeccionar o arco e flecha, né? Então tudo isso. Então, lembrando, bandeirantes eram pobres, poucos deles eram ricos, né? Os bandeirantes ricos eram aqueles que vinham para o Brasil lá de Portugal com essa intenção de se tornar um bandeirante para poder ter prestígio, para ter o seu nome na história. Então, muitos dos bandeirantes que a gente sabe quem eles são, que a gente conhece o nome deles, são bandeirantes que vieram de Portugal em busca aí do prestígio, de ficar marcado na história, certo? Bom, então antes da gente falar aí dos tipos de bandeira, o que esses bandeirantes eles conquistaram aí no nosso território, a gente tem que entender a diferença entre entradas e bandeiras, tá? A gente vê isso, muita gente acha que entradas e bandeiras é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, ok? Entrada, gente, eram expedições, então tanto as entradas quanto as bandeiras eram expedições pelo sertão, ok? Então, entradas e bandeiras, expedições pelo sertão, mas elas têm as suas peculiaridades. Então, as entradas eram essas expedições pelo sertão que eram patrocinadas pela coroa. Então, as pessoas que realizavam as entradas tinham um patrocínio da coroa. Elas não estavam explorando o território porque elas queriam, ou porque elas queriam buscar algo para elas, é porque elas estavam recebendo esse patrocínio da coroa. Elas estavam recebendo alguma coisa por causa disso, né? E essas entradas, elas tinham o objetivo de conhecer o sertão, né? Então, conhecer o território brasileiro, de identificar riquezas, principalmente metais preciosos, pedras preciosas e outros tipos de matéria-prima que poderia ser lucrativo para a própria coroa. E tudo ali que fosse encontrado, gente, nesse sertão, seria da coroa, né? Não seria da pessoa que está realizando a entrada, seria da coroa, ok? Bom, então a gente tem as bandeiras, que também vão ser essas expedições no sertão, né? Para explorar o sertão. Só que essas bandeiras, elas vão ser expedições particulares, elas vão ser realizadas pelos bandeirantes.
vai ter um ou dois bandeirantes ali que vão ser o líder de certa bandeira, e ele que vai governar não, que vai ter autoridade sobre os outros bandeirantes ali, só que eles não estão a mando da coroa, tá? Então eles estão indo ali de forma particular. E o objetivo dessas bandeiras, no início, né, principalmente, o objetivo era capturar indígenas. Por que eles capturavam indígenas? Eles capturavam os indígenas para escravizá-los, né? Então, tanto eles capturavam esses indígenas para ser mão de obra aí para a lavoura dos próprios paulistas, né, ali na capitania de São Vicente, como também em algumas ocasiões aí eles vão vender essa mão de obra indígena para outras capitanias, porque elas estavam em falta da mão de obra escravizada africana, né? Então vai ter essa questão aí. E um outro objetivo deles também era de encontrar metais preciosos, né? E aí os metais preciosos que eles encontrassem, eles queriam utilizar para eles, né? Para a própria riqueza deles, né? É claro que aí vai ter, em determinado momento, a coroa vai ficar em cima desses bandeirantes aí, para que se eles encontrassem qualquer tipo de metal precioso, que a coroa fosse informada por isso, ok? E um termo, gente, que a gente precisa ter em mente aqui, os gentios. Às vezes a gente vai encontrar esse termo aí numa questão, em algum capítulo do livro que vocês estão lendo, ou em alguma aula de algum professor. Gentio, gente, eram os não civilizados, né? Então, no olhar europeu, gentios eram pessoas não civilizadas, tá? E quem seriam gentios no Brasil? Os indígenas, né? Lembrando que tudo isso no olhar europeu, tá? Então, os europeus consideravam que os indígenas eram gentios, que eram pessoas não civilizadas, porque eram pessoas que tinham uma cultura muito diferente da cultura europeia, certo? Bom, então agora a gente vai ver os tipos de bandeiras, tá? Então, a gente viu que as bandeiras eram expedições particulares aí, realizadas pelos bandeirantes, e a gente vai ver os tipos de bandeiras. Tiveram vários tipos de bandeira no território aqui, no período do Brasil colônia, ok? Bom, o primeiro tipo de bandeira aqui vai ser a bandeira de preação ou captura, né? Ela vai ter esse objetivo de capturar os indígenas para escravizá-los. E aí, igual eu falei, essa escravização ela podia ser tanto aí para as lavouras lá de São Vicente, né, para a plantação de cana-de-açúcar de São Vicente, também podia ser para vender para outros territórios. Vai ter um período do Brasil, gente, que vai ter escassez de mão de obra escravizada africana, né, porque vai rolar a guerra do tráfico, os portugueses vão começar com um conflito contra os holandeses ali e não vai vir escravos africanos para o Brasil. Então, o que os nordestinos eles vão arrumar de alternativa é comprar essa mão de obra escravizada indígena dos bandeirantes, né? Então, os bandeirantes vão lucrar muito nesse período aí, vendendo indígenas como mão de obra. Só que esse tipo aí de bandeira, essa bandeira de preação, vai ter muitos conflitos com os jesuítas, pelo aquilo que a gente já viu, né? Os jesuítas consideravam os indígenas irmãos de fé. Eles não deveriam ser escravizados, né? Então, os jesuítas não vão ficar felizes com isso, ok? Bom, o outro tipo de bandeira é a bandeira de prospecção, né? Essa bandeira, ela tinha o objetivo de encontrar metais preciosos, tá? Então, encontrar mesmo ouro, prata, até mesmo pedras preciosas, né? Esmeralda, diamante. Então, esse era o objetivo dessa bandeira. Essa bandeira ela vai começar a ser financiada aí pela coroa naquele período que a gente viu aí de pós-restauração, porque a coroa quer uma outra forma de lucrar com a colônia brasileira, e a coroa vai oferecer aí honras, títulos, autoridade para esses bandeirantes que fossem procurar esses metais preciosos. Mas aí lembrando, né, os bandeirantes teriam que informar a coroa que encontraram metais preciosos e a coroa teria aí um monopólio mesmo sobre esses metais. Nós vamos ver como isso vai funcionar na próxima aula, quando a gente for falar de ciclo do ouro. E aí, gente, sobre essa bandeira de prospecção, a gente vai ter um carinha muito importante, que é o Fernão Dias. Para quem não acha estranho esse nome, é porque a gente tem aí uma rodovia que liga Minas Gerais a São Paulo, que chama Fernão Dias, né? E o Fernão Dias, ele foi um bandeirante, e em 1674, ele vai sair em uma expedição, né, com outros bandeirantes aí, em busca da Serra de Sabarabuçu. Né? A Serra de Sabarabuçu era uma lenda ali indígena que dizia que existiria um território aqui dentro do Brasil, no território
próximo ao que a gente conhece hoje como Minas Gerais, que seria uma serra riquíssima em esmeraldas, né? Então, para quem não sabe, a própria cidade de Sabará recebe esse nome porque eles acreditavam que essas esmeraldas estariam naquele território de Sabará. Então, ela recebe o nome de Sabará, baseada aí no mito da Serra de Sabarabuçu, ok? Essas esmeraldas nunca foram encontradas no final das contas. O que encontraram nessa região foi o ouro. O outro tipo de bandeira é a bandeira de contrato. Como o próprio nome diz, os bandeirantes eles eram contratados pelos senhores de engenho com o objetivo de capturar nativos e africanos também que tinham fugido das fazendas. Então, o que acontecia? As fazendas de engenho tinham lá seus escravos que podiam, na sua maioria ali, né, claro, eram de povos africanos, alguns deles também eram povos indígenas, e esses escravos eles fugiam, né, eles se rebelavam contra o regime da escravidão. Então, os bandeirantes eles eram contratados também para procurar esses escravos e prender esses escravos, né, trazer esses escravos de volta aí para os seus senhores de engenho e tudo mais. Além disso, gente, esses bandeirantes eles também eram contratados para destruir os quilombos. O que era um quilombo, né? Os escravos eles fugiam e eles precisavam de algum território para ir, né? Porque os escravizados africanos, no caso, né? Porque ao contrário dos povos indígenas que já tinham conhecimento do território, que já tinham suas tribos ali, que eles pertenciam a esse território já que eles eram nativos daqui, os escravizados africanos eles não eram, né? Eles eram lá do continente africano, né? Então, esses povos africanos, eles fugiam e eles construíam quilombos, né? Que eram formas de moradias ali, quase que uma sociedade mesmo, né? Onde eles habitavam, né? Então, outros escravizados que fugiam aí também dos senhores de engenho, acabavam que iam para o meio do mato, encontravam um quilombo e ia morar ali. Um dos quilombos mais importantes, né? Mais famosos que o Brasil teve foi o Quilombo dos Palmares. Ok? No Quilombo dos Palmares, a gente vai ter dois líderes aí muito famosos, que é o Zumbi de Palmares e a Dandara de Palmares. Eles eram um casal ali, eles eram casados, né? E eles eram os líderes do Quilombo de Palmares, tá? A Dandara, ela vai ser capturada aí, porque ela vai ser, né, uma ex-escravizada aí fugitiva, ela vai ser capturada e levada lá para ser escravizada novamente. Não aceitando isso, a Dandara, ela vai acabar se matando, ela vai pular de um penhasco. E o Zumbi, gente, um ano depois, esses bandeirantes, né, lá em 1695, vão chegar até o Quilombo de Palmares, vão encontrar esse quilombo, né, e aí eles vão matar o Zumbi, porque ele era o chefe desse quilombo, e acabar com esse quilombo. Além de matar o Zumbi, eles provavelmente assassinaram vários outros ex-escravos africanos aí do quilombo, e outros levaram para voltar, né, a serem escravizados. Então, essa era a bandeira de contrato, né? Então, bandeirantes contratados para capturar escravizados fugitivos, seja eles nativos ou seja eles de origem africana, ok? E a gente também vai ter, né, por último aqui, a gente vai ter a bandeira de comércio, ou também chamada de monções, tá? Então, ou bandeira de comércio ou monções. Você não chama bandeira de monções, não, só monções. Ela é mais conhecida por monções. Como que funcionava? Depois aí da descoberta do ouro, né, na região de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, né? Essas regiões, elas não eram regiões ainda desenvolvidas, né? Então não existia comércio aqui dentro, ela não era comum que se abastecesse essa região, porque ela não era nenhuma uma região colonizada, né? Então o que vai acontecer? Os bandeirantes, eles vão começar porque eles eram ali de São Paulo, né, pertinho de Minas Gerais, eles vão começar a pegar canoas e navegar pelo rio Tietê até chegar nessas outras regiões aí de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, regiões ali que exploravam o ouro para abastecer essa região. Abastecer com o quê? Com alimento. Abastecer com o quê? Com mão de obra escravizada africana, abastecer com armamento e até mesmo, gente, com alguns objetos aí de luxo, né? Porque muitos dos que vieram para essa região para explorar o ouro eram pessoas aí que tinham uma condição financeira ou que estavam tendo uma melhor condição financeira a partir de agora, tá? E essas monções, elas vão ampliar, e as fronteiras lá no Mato Grosso vão explorar a maior parte desse território e até delimitar uma área maior do território da colônia portuguesa, ok?
e ela vai servir para fazer essa integração econômica aí, que vai ser do Sudeste com o Centro-Oeste, né? O Sudeste aí, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, vão aí integrar na economia o Centro-Oeste, que é a região de Mato Grosso e Goiás, tá? Então a aula de hoje é isso, a gente se vê na próxima.